Irmãos, nós iniciamos a nossa Semana Santa. Ontem deu início, a esta semana, a celebração do Domingo de Ramos, o Domingo da Paixão. E hoje, Segunda-feira Santa, o evangelista João narra para gente a passagem em que Jesus ele foi para Betânia. Então ele estava a uma semana da sua ressurreição, da sua glória. Ele decide ir para Betânia, para um lugar, para a casa de Lázaro, Maria e Marta, onde ele seria muito bem acolhido. Ele estaria ali entre seus amigos queridos. Então, a uma semana dele se entregar à morte, a morte na cruz e ressuscitar, ele escolhe, ele decide ir para Betânia. E estando lá em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, nós temos a passagem, o evangelista João narra pra gente Maria, que toda voltada para o Senhor, naquele ato de contemplação, ela que era contemplativa, ela pega uma quantidade de perfume de nardo puro de grande valor e unge os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. E aqui eu gostaria de chamá-los a meditar duas situações, nos colocarmos no lugar de dois personagens deste evangelho. O primeiro de Maria. Maria que nos mostra o total desapego às coisas do mundo. Ela que está com o seu olhar voltado todo ao Senhor, todo para o alto. Aos pés de Jesus ela se derrama e é como se nada mais importa. Ela não economiza. Ela contempla ali de coração, ela dá o seu 100%, porque ela sabe que está diante do Senhor, o seu Senhor. O Frei Gilson, meditando este evangelho hoje, ele diz que aquela quantia de nardo puro, de grande valor, era o equivalente mais ou menos a um ano inteiro de salário de um agricultor. Veja, Maria, ela derrama este perfume e este perfume toma toda a casa onde eles estavam. Ela não economiza, ela não chega e pensa assim, eu vou passar só um pouquinho, mas depois eu passo mais um pouco e vamos economizando. Não, ela entrega completamente. E o segundo personagem que eu gostaria de meditar com vocês, em contrapartida, ao contrário de Maria, nós temos ali o apóstolo Judas. Judas que também estava com Jesus, assim como Maria estava com Jesus. Judas foi um dos escolhidos. Judas esteve presente com Jesus, aprendeu com Jesus, mas mesmo assim não teve, não testemunhou com a sua vida a fé. Por quê? Porque ele não tinha fé. Ele já não cria mais em Jesus. Ele, o evangelista que narra que ele era ladrão, ou seja, ele já era filho de Satanás. Ele não cria em Jesus, já era filho do pai da mentira. E a reação de Judas, que mesmo estando com Jesus, de tentar passar uma imagem de por que não vende esse frasco de nardo e dá aos pobres, porque tem muito valor, mesmo sem se preocupar com os pobres. O evangelista narra que Judas não estava preocupado com os pobres, porque ele era ladrão. Então, quando nós nos colocamos no lugar de Judas, nós que também somos igreja, que também podemos fazer este encontro com Jesus, nós também podemos encontrá-lo na Santa Missa, na Eucaristia, podemos tocá-lo, assim como Judas podia. Mesmo diante disso, mesmo diante de querer passar, boa impressão dessa preocupação com os pobres e com as coisas de Deus, mas que no fundo nós somos ladrões. No fundo, nós não temos mais amizade, não cremos mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque crer em Jesus implica em mudança de vida, implica em renunciar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Seguir Jesus implica em obediência.
Crer em Jesus não é só dizer, crer, professar com a boca, mas mudar completamente a vida. E Judas não conseguiu. Judas não cria em Jesus porque não seguiu Jesus. Não seguiu os seus passos. Estava no pecado, conscientemente estava no pecado, tanto que entregaria Jesus, muito mais preocupado com as coisas do mundo, não tinha mais seu olhar voltado para Jesus. Diferente de Maria, que também nós nos colocando no lugar dela como membros da igreja, como escolhidos, como os queridos, amados por Jesus, nós podemos estar aos pés de Jesus, encontrá-lo na Santa Eucaristia, mas muito diferente de Judas, em uma forma contemplativa, adoração, reconhecimento, crer que o nosso Senhor Jesus Cristo está diante de nós, o Senhor Jesus Cristo que nos visita, que será, que tomará o caminho da cruz para nos salvar, para nos lavar de nossos pecados, para abrir a porta do reino de Deus para nós. Nós podemos, irmãos, ser igreja como Maria e nós podemos também fazer parte da igreja como Judas. E não só, Renan, mas eu não sou ladrão, eu não estou preocupado com as coisas do mundo. Mas não é só em roubar, são 10 os mandamentos. Se nós queremos crer em Jesus, nós cremos em Jesus, dizemos que cremos em Jesus, mas não deixamos que Ele transforme a nossa vida, as nossas vontades, então nós infringimos os mandamentos, nós não obedecemos, nós estamos em pecado mortal e não fazemos nada para corrigir isso, nós também somos igreja como Judas, membros da igreja como Judas era membro. Judas estava entre os escolhidos. Nós também estamos, nós podemos fazer parte da igreja, do corpo místico de Cristo. Mas nós somos chamados a viver a nossa fé. A professá-la e viver, a testemunhar com a nossa vida, a abandonarmos de uma vez por todas os pecados mortais e a nos colocarmos aos pés de Jesus, voltados para Ele, contemplativos, o adorarmos e reconhecermos a sua divindade, que o Filho de Deus, que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio até nós, se entregou à morte na cruz, para nos salvar. Amém.